Na nossa vida existem dias felizes, tranquilos e de muitos sucessos. De igual modo, há momentos em que tristezas, aflições e necessidades criam perturbações que nos marcam às vezes para todo o resto do tempo em que havemos de viver. Essas perturbações que um ou outro dia teremos de atravessar podem significar tempestades da vida. A nossa tendência natural é de olharmos sempre para as dificuldades, ao invés de mantermos nossos olhos com confiança no Deus Todo-Poderoso. Aliás, Jesus, em João 16:33, quando disse: "No mundo tereis aflições", ele estava se referindo às lutas, tribulações e tempestades que seus discípulos iriam passar. No entanto, na mesma afirmação, ele disse: "Tende bom ânimo". Essa declaração de Jesus é um imperativo divino. Jesus Cristo não está apenas nos encorajando a fazer algo. Não importa os problemas que virão. Não deixemos nossos corações ficarem perturbados. Mantenhamos a nossa fé no Deus do impossível, no Deus que acalma as tempestades. Tempestades? Uma tempestade, conforme o dicionário da língua portuguesa, é uma agitação violenta da atmosfera acompanhada muitas vezes de relâmpagos, trovões, chuvas e granizo. Alguns sinônimos de tempestade são agitação, desordem, perturbação. Uma tempestade chega de repente e muitas vezes de forma inesperada. E a sua presença tem consequências bastante terríveis e danosas. A nossa vida tem atravessado tempestades. Os evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículos 23 até 27, Marcos 4, de 35 até 41, Lucas 8, 22 até 25, descrevem uma situação relacionada com a tempestade furiosa numa altura em que Jesus estava com seus discípulos num barco atravessando o mar da Galileia. Vamos ler Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: "Passemos para a outra banda." E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: "Mestre, não te importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: "Por que sois tão tímidos? Como não tendes fé?" E temeram com grande temor e diziam uns aos outros: "Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?"
No texto que acabamos de ler, o versículo 37 diz: E levantou-se uma grande tempestade do vento, e subiam as ondas por cima do barco, de tal maneira que já se enchia. Através deste texto, podemos perceber que os discípulos de Jesus, durante a travessia que faziam, estavam tranquilos, por nada terem observado que indicasse a chegada de uma tempestade de vento. A tranquilidade era quase total e eles não esperavam a surpresa da tamanha tempestade, senão não teriam feito a travessia, ou no mínimo teriam proposto a Jesus para não se fazerem ao mar. Viram que o tempo estava tão bom, o mar calmo e o vento soprando com serenidade. Mas, de repente, ventos fortes invadiram o mar. As águas ficaram furiosas. Formaram-se ondas gigantes que cobriam o barco. Com seus remos, na tentativa de fugir da tempestade, os discípulos lutavam, mas o esforço deles era inútil e o perigo do naufrágio era real. A tempestade os assolava. A fúria do vento e das ondas contra a embarcação levava-os ao naufrágio. Os discípulos perderam o controle da situação. Amados, assim também tem sido a nossa sensação quando os problemas nos afligem. Os problemas manifestam-se como se fossem uma tempestade na nossa vida. Quando se agravam, perdemos o controle e o barco da nossa vida fica à deriva, sem rumo, sem norte. Diante das tempestades da vida, às vezes ficamos incontroláveis e nossa vida torna-se agitada, inconfortável, com tantos acontecimentos desagradáveis. Tempestades são fenômenos naturais que, como outros tantos fenômenos, acontecem. As tempestades da vida, quando menos esperamos, acabam nos atingindo e expondo a nossa vida aos perigos. Versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Aqui está dito que Jesus Cristo dormia tranquilamente sobre uma almofada na popa da pequena embarcação. E os discípulos remavam com o desejo de contornar a tempestade. A nossa vida cristã também passa por esses momentos. Ela é uma viagem cheia de aventuras, onde não faltam os ventos contrários e as revoltas das ondas. Isso não falta. Devemos ficar preparados para as tempestades que surgem e afligem de forma violenta a nossa vida. E de uma forma inesperada, a nossa alma passa a sentir-se angustiada e depressiva, desanimada. Temos que estar preparados. Ficamos com feridas e isso depois vem interferindo no nosso comportamento, na nossa forma de encarar a vida, na nossa forma de nos relacionarmos com o próximo. Jesus Cristo estava no barco. Ele dormia tranquilamente sobre a almofada, mas estava no controle de tudo. Aleluia, glória a Jesus. Os discípulos, vendo que a situação já estava fora do controle deles, clamaram ao Mestre. Isto significa que,
quando enfrentarmos tempestades e chegarmos à altura em que elas ficam fora do nosso controle, temos que clamar a Jesus. Quando isso acontecer conosco, temos que pôr toda a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo e clamarmos a Ele, à semelhança dos discípulos. Temos que estar cientes de que as tempestades que assolam os cristãos estão sob controle de Jesus Cristo. O Senhor está sempre conosco e tem autoridade suficiente sobre o vento e sobre o mar. Ele tem a autoridade sobre qualquer tipo de tempestade na nossa vida. Marcos afirma que fora do barco em que estavam os discípulos de Jesus, havia também outros barquinhos sobre os quais não há relato de terem sido alcançados pela tempestade, conforme o versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Isto significa que, provavelmente, apenas o barco dos discípulos é que foi atingido pela tempestade. Isto também nos mostra que a tempestade pode atingir sim quem quer que seja, desde que esteja em sua direção. A tempestade não tem escolha. Importa salientar aqui que quando uma tempestade da vida vem, muitas vezes traz consequências graves com ela. No versículo 39 lê-se: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Antes que as ondas engolissem de vez a embarcação, Jesus se levantou e deu voz de comando à tempestade, e o mar ficou quieto. Portanto, parou de perturbar os discípulos. Este facto deve constituir para nós hoje a certeza de que o barco onde Jesus está não afunda. Glória a Jesus. Não tem como afundar o barco onde Jesus está presente. Amém? As tempestades podem ter causas demoníacas. Nesta tempestade, Jesus também nos mostra que ele tem toda a autoridade espiritual. Tem o poder para repreender e desfazer todas as obras do diabo. No Evangelho escrito por Lucas, entende-se que Jesus e seus discípulos depararam-se com a tempestade quando seguiam para a terra dos Gadarenos, onde iria libertar um homem possesso de demônios, o endemoniado Gadareno. Lucas 8, versículos 22 e 26. Vamos fazer a leitura. 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. A tempestade espiritual é levantada pelos demônios,
porque eles sabem que estamos caminhando em direção à batalha, em direção a eles, e que Jesus está caminhando conosco para a vitória. Nesta tempestade, Jesus também nos mostra que Ele tem toda a autoridade espiritual. No decurso da nossa vida, irão se levantar tempestades de diversas naturezas e categorias. Mas, se permanecermos na fé em Jesus, nenhuma delas irá destruir a nossa vida. Por quê? De todas o Senhor nos livrará. Glórias a Deus. Aleluia. Como Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Glória a Jesus. As tempestades podem ter causas demoníacas. Por outro lado, existem tempestades da vida que nós mesmos atraímos. Sim, nós atraímos tempestades algumas vezes quando realizamos alguma coisa contrária à vontade divina. Esse tipo de tempestades traz consigo consequências gravíssimas para a nossa vida. Vamos ler só Jonas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo até 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Aí está. Irmãos, é isto o que se deu com o profeta Jonas. Que situação! Ele havia se recusado a obedecer à ordem de Deus para ir pregar em Nínive e embarcou para Tarsis, o que resultou em uma tempestade violenta que colocou a vida de todos os passageiros e tripulantes do navio em que Jonas se encontrava. O pior não aconteceu porque o próprio Jonas decidiu revelar-se e assim ser retirado da embarcação e lançado no mar. Um grande peixe engoliu Jonas depois. Nota-se neste episódio que por causa de uma desobediência, Jonas atraiu sobre si a tempestade. Não só, mas também o navio em que todos estavam foi atingido. Enfim, a tempestade só parou depois que Jonas confessou que tinha sido por sua causa que sobreveio em direção a todos aquela tempestade. Amados, evitemos atrair tempestades desobedecendo a Deus. As consequências poderão atingir não somente a nós, mas a todos os outros que estiverem conosco, sejam eles quem forem.
Lembremos-nos, existem tempestades da vida que nós mesmos atraímos. Há também tempestades da vida que provam a nossa fé. Aquelas em que o Senhor Jesus nos manda fazer algo e depois deixa-nos sozinhos, nós mesmos o obedecendo ou caminhando na direção certa. Ele fica observando nosso desempenho ao longo da navegação, mesmo com toda a tempestade contrária. Mateus capítulo 14, versículos 19 a 34. Glória a Deus. Está dito que Jesus, após multiplicar pães e peixes e alimentar cerca de 5.000 pessoas, mandou seus discípulos seguirem de barco para a outra banda do mar da Galileia, enquanto ele orava sozinho no monte. Instantes depois, o Senhor olhou e notou que no meio do mar os discípulos se confrontavam com uma tempestade no meio daquela noite. Então Jesus, dirigindo-se a ele, caminhou sobre as águas do mar. Os discípulos assustaram-se pensando que tratasse de um fantasma e gritaram cheios de medo. Mas o Senhor animou-os, dizendo que era ele e que eles não deviam temer. Pedro, para ter a certeza de que era mesmo Jesus quem estava falando com eles, pediu que o Senhor o mandasse ir ter com ele. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu da embarcação e caminhou por cima das águas, como Jesus havia dito. Mas a tempestade o fez ficar com medo e começou a afundar-se. Daí pediu socorro a Jesus. Então, Jesus estendeu sua mão, segurou e salvou a Pedro. Jesus disse que Pedro tinha uma fé pequena, porque duvidou. Em seguida, ambos entraram no barco e logo a tempestade cessou. Aleluia! Glória a Jesus! Este é o tipo de tempestades que provam a nossa fé. Aqui o Senhor Jesus nos indica o rumo que devemos seguir e Ele nos deixa seguir sozinhos para o objetivo, enquanto de longe nos observa. Ele observa o nosso esforço de continuar remando diante da tempestade oposta. Como se descreveu atrás, depois que os discípulos, por ordem de Jesus, fizeram-se ao mar, ao se depararem com os ventos contrários, eles não desistiram diante das dificuldades, mas sim continuaram remando até o momento que Jesus foi ao encontro deles, entrou no barco e acalmou a tempestade. É desta forma que às vezes acontece nas nossas vidas. Em determinadas circunstâncias de vida, às vezes devemos seguir em frente, em meio às lutas, ao medo, às dificuldades, depositando a nossa fé em Deus, cientes de que Ele está nos observando a navegar e no momento oportuno o Senhor vai agir na nossa vida, conduzindo-nos em segurança até alcançarmos a meta. Irmãos, a nossa fé em Cristo deve se manter diante do medo ou da dúvida, porque é ela que nos vai livrar das tempestades da vida.
Aleluia. A nossa travessia pelo mar da vida é marcada por tempestades fortes e suaves, momentâneas ou demoradas. As tempestades instalam-se na nossa vida profissional, familiar, emocional, conjugal, física, financeira ou espiritual. Nenhuma pessoa está isenta das tempestades. Daí, a necessidade de todos nós estarmos munidos de coragem e fé. Há tempestades que são geradas por decisões erradas, como foi no caso de Jonas. Há outras que surgem para testar a nossa fé e outras ainda de origem demoníaca ou origem espiritual, tal como aconteceu com os discípulos de Jesus. Deus ricamente nos abençoe.